Quem mais usa mentira para impressionar? O narcisista. Quer aplausos, quer validação, quer ser admirado. E para isso, mente. No começo parece um sonho, o príncipe encantado, a princesa perfeita. Você pensa, nem mereço alguém assim. Tudo é impecável, até você se entregar. E aí que a máscara começa a cair. Depois que o encanto passa, sobra o vazio. O narcisista precisa de plateia, quer aplausos, quer ser admirado, mas por dentro não sente nada. E por isso mente. Mente para se sentir importante. Só que é uma importância falsa. Diferente do histriônico, que quer atenção, mesmo que seja de um jeito ruim. O narcisista quer ser aplaudido. Ele não suporta não ser o centro. Já o histriônico é diferente. Ele não precisa ser admirado, precisa ser notado. Faz drama, exagera, finge desmaio se for preciso. Às vezes parece brincadeira, mas é o jeito que aprendeu a pedir amor. Gente que ouviu a vida inteira frases como: "Você não me ama mais, né?" Ou "Um dia eu vou embora e você vai sentir minha falta." Parece inofensivo, mas isso ensina uma coisa terrível, que para ser amado é preciso sofrer. Toda família tem um pouco disso, né? A mãe que diz: "Você vai entender quando for mãe." O pai que fala: "Depois que eu morrer, você vai dar valor." São pequenas formas de manipular pelo sentimento. Mas o histriônico, ele exagera, faz drama demais, se joga no chão, chora, desmaia, se vitimiza, tudo para ser visto. E o mais curioso, quem vive com uma pessoa assim começa a achar isso normal. O narcisista não quer um relacionamento, ele quer um palco. Ele não tá lá por você, tá lá para ser visto. E você vira plateia. Aos poucos, percebe que fala cada vez menos, que suas opiniões não importam, que você tá ali presente, mas ele nunca tá com você, porque o que ele ama é o reflexo de si mesmo. O narcisista ama você, mas só enquanto você faz ele se sentir incrível. O amor dele não é sobre você, é sobre o reflexo que você devolve. Quando você começa a enxergar quem ele realmente é, ele sente que perdeu o espelho. E é aí que ele procura outra pessoa para admirar, para aplaudir, para alimentar o ego. Porque o que sustenta o narcisista não é o amor, é a validação. O narcisista é o próprio mito do narciso. Ele se apaixona pelo reflexo que vê e acredita que você tem sorte de estar ali, admirando ele. Se você paga o jantar, ele pensa: é o mínimo para ter a minha companhia. Se você se esforça, ele chama isso de privilégio seu, porque na mente dele, estar com ele já é um presente. Ele não enxerga você, só o reflexo da própria imagem. O narcisista só fala de si mesmo. É inacreditável. Você tenta contar algo e ele responde: "Ah, mas comigo foi muito pior." Ele precisa vencer até na dor. Se você tá doente, ele já ficou, mais doente. Se você sofreu, ele sofreu mais. É uma competição de sofrimento. E adivinha? Ele sempre quer ganhar. Ele compete em tudo, até em quem sofreu mais, em quem ficou mais doente, em quem foi mais injustiçado. Mas existe uma diferença importante. Todo psicopata tem traços narcisistas, porque ambos são egocêntricos. Só que na psicopatia existe algo a mais, a perversidade, o prazer em manipular, o prazer em causar dor. O narcisista quer ser admirado, o psicopata quer ter poder. No narcisista puro, nem sempre há maldade. O que existe é dependência da
admiração. Ele precisa que você o veja como alguém especial. Quando isso acaba, ele perde o chão. A admiração vira ameaça. E aí vem as frases: você mudou, você tá fria, você é louca. Tudo para te confundir, para te fazer duvidar de você e voltar a ser o centro. A gente vive em uma cultura que alimenta o narcisismo. Nas redes sociais, o valor está em parecer, não em ser. As pessoas postam para serem vistas, admiradas, desejadas. E quem tá de fora acredita: nossa, casal perfeito, que vida incrível. Mas na verdade é só o reflexo do que se quer mostrar, não do que se é. E é por isso que tanta gente vive tentando provar valor e se desconectando de si mesma. Hoje não é só o narcisista que nasce assim. A sociedade inteira aprendeu a valorizar o eu. O individualismo virou virtude. Eu faço o que eu quero, eu mereço melhor, eu tenho esse direito. E quando todo mundo pensa assim, a empatia desaparece. As redes sociais só amplificam isso. Cada um tentando provar que é mais feliz, mais forte, mais bem-sucedido, mas no fundo é o mesmo vazio. Só que com filtro. O segundo pilar é o instrumentalismo. Ele diz assim: eu posso usar qualquer pessoa ou qualquer coisa para satisfazer os meus desejos. E o terceiro é o relativismo. A ideia de que tudo é relativo. Se é bom para mim, tá tudo bem. Mesmo que machuque alguém, mesmo que ultrapasse um limite. E quando a gente vive com essa lógica, o outro deixa de ser pessoa, vira ferramenta. E a empatia, de novo, desaparece. E é aqui que o relativismo cobra o seu preço. A pessoa diz: isso é relativo. O que importa é o que eu quero. Se é bom pra mim, tá tudo bem. Mesmo que doe alguém, mesmo que quebre um vínculo. Só que isso não é liberdade. É egoísmo disfarçado de liberdade. E no fim, não funciona. Quando tudo vira relativo, a sociedade começa a premiar quem sente menos. Quem pensa só em si parece forte. Quem sente muito é visto como fraco. E assim, o egoísmo vira virtude. É por isso que vivemos uma cultura que exalta narcisistas e psicopatas. Nem todo mundo nasce assim, mas muita gente aprende a agir assim, porque o mundo parece recompensar quem não sente. Hoje, muita gente vive para parecer bem-sucedida. Compra o que não usa, paga para mostrar que tem. É o status pelo status. Tem um carro de luxo, mas nem dirige. Tenho tudo, mas não vive nada. Porque o que importa não é o que se sente, é o que se mostra. O narcisista vive um ciclo sem fim. Nunca se satisfaz. Pode conquistar, brilhar, ter tudo o que quiser e ainda assim sentir o vazio, porque o vazio dele é interno. E enquanto tenta preencher esse buraco, vai deixando rastros de gente ferida pelo caminho. Algumas pessoas acordam, outras ficam presas no canto da sereia. Quando a vítima começa a despertar, o narcisista promete mudar. Ai, eu juro, vai ser diferente. Eu te amo. Eu não quero te perder. E por um tempo, parece mesmo que mudou. Vem as flores, as mensagens, o carinho, mas logo tudo volta a ser como antes. Porque o narcisista não muda por amor, ele muda pelo medo. Medo de perder o controle. Muita gente me pergunta sobre pais narcisistas. E é uma dor profunda. Porque o papel do pai e da mãe é dar. Mas o narcisista só sabe receber. Ele precisa de plateia. Precisa de aplauso, precisa de atenção. E quando vira pai ou mãe, isso entra em choque. Porque ser pai é sair do centro. E o narcisista não sabe sair do centro. Quando nasce um filho, o centro muda. O olhar, a atenção, o carinho, tudo vai para a criança. Isso é natural. Mas o pai
ou a mãe narcisista sente como se tivesse sido roubado do papel principal, porque para eles o amor precisa ter plateia e de repente essa plateia passa a olhar para o bebê e eles não suportam. O pai ou a mãe narcisista sente ciúmes do próprio filho, porque o olhar que antes era todo para eles agora vai para a criança. E sim, eles percebem isso. Alguns se sentem rejeitados, outros tentam competir, disputam atenção, elogios, carinho. Só que amor de filho não é palco, é presença, é doação. E isso o narcisista não sabe oferecer. E quando falamos de filhos, é importante olhar também para outras vulnerabilidades emocionais, como o TDAH. Se você tem um filho com TDAH, é preciso redobrar o cuidado. Pessoas com TDAH têm menos dopamina, o neurotransmissor da motivação e do prazer. E é por isso que muitas vezes buscam essa sensação em lugares perigosos. Vícios, jogos, pornografia, redes sociais. Não é fraqueza, é o cérebro tentando se equilibrar do jeito que dá. Quando o corpo sente falta de dopamina, ele tenta compensar. Drogas, comidas, jogos, redes sociais, tudo que libera prazer rápido vira uma fuga. Por alguns instantes vem um alívio, mas logo depois o vazio volta. Se você convive com alguém assim ou se reconheceu nisso, lembre-se, não é fraqueza, é o seu corpo pedindo ajuda. Um super beijo!